O Ministério Público Federal de Pernambuco aponta possíveis irregularidades cometidas pelo governo do estado no uso de verbas para educação. O principal fundo de fomento para o ensino pode estar sendo usado para outros fins durante a gestão do governador Paulo Câmara, do PSB. Alunos de todo o país são beneficiados por um dinheiro que chega do governo federal, o Fundeb. O valor é para o desenvolvimento da educação básica e a valorização dos profissionais. Ele existe desde 2007 e não pode, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, ser usado para outro fim. Além disso, o detalhamento dos gastos tem que aparecer nos portais de transparência. Mas no estado de Pernambuco, o uso deste importante repasse não parece obedecer a essas regras. A partir dos portais de transparência, você não consegue obter essa informação, ela é simplesmente ocultada. Segundo documentos obtidos pela Record TV, o Ministério Público Federal detectou que os bilhões de reais provenientes deste fundo eram classificados apenas em duas grandes categorias: gastos com pessoal e vencimento e vantagens fixas. E que a ausência de transparência é tanta que não há como saber como esses recursos foram gastos. Os procuradores resolveram apertar ainda mais o cerco. Isso porque o Tribunal de Contas de Pernambuco editou uma resolução considerada ilegal. O texto da resolução fala sobre despesas que não constituem manutenção e desenvolvimento de ensino para fins do artigo 212 da Constituição. O artigo 212 da Constituição fala justamente das despesas obrigatórias dos estados e do Distrito Federal com o ensino. Na opinião do Ministério Público Federal, a resolução vai contra a lei ao permitir que o governo de Pernambuco use recursos do Fundeb para pagar aposentados. Segundo os procuradores federais, o Tribunal de Contas admitiu que o governo de Pernambuco já pagou aposentados com o dinheiro do Fundeb. Nós instamos o Tribunal de Contas do Estado, e a se manifestar a respeito, e o respaldo ou feedback que obtivemos é que, sim, haveria essa prática de pagamento de inativos com o fundo, o que, no ver do Ministério Público Federal, é absolutamente ilegal, inconstitucional. Já em setembro, o Ministério Público Federal recomenda diretamente que a gestão Paulo Câmara, do PSB, não use recursos do Fundeb para o pagamento de aposentados e pensionistas. Se tem um indicativo de que a forma com que essas informações estão organizadas não serve suficientemente para que seja auditado, seja feito controle, até para entender se os recursos estão sendo gastos da melhor forma possível, aí sim é preciso trabalhar essas informações para garantir que elas estejam numa ordem de grandeza, numa configuração que os órgãos de controle possam depois avaliar se o gasto foi bem feito. Segundo esta procuradora federal, o secretário de Educação, o secretário da Fazenda e Gestão e o governador Paulo Câmara podem responder pelos atos. Estamos estudando uma representação ao Procurador-Geral da República, que avaliará se ingressará ou não com a ação direta de inconstitucionalidade. Isso é uma medida. A segunda medida será a ação de improbidade correspondente. Num dos mais recentes levantamentos feito pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o estado de Pernambuco aparece em 19º no ranking de estados brasileiros. O prejuízo à educação é evidente. A grande questão é quanto seria essa lesão. O governo de Pernambuco não respondeu às questões levantadas pela Procuradoria nesta reportagem. O presidente do Tribunal de Contas do Estado disse que a resolução não diz respeito ao Fundeb, mas aos 25% da arrecadação destinada para a educação. Afirmou também que a Corte jamais detectou o uso do Fundeb para o pagamento de aposentados pelo governo.